Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla e hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a história da redenção. Nós hoje falaremos sobre a lição número 5, O mundo é dos espertos. Só que não. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é o nosso Deus soberano que cuida de nós. Em Teu nome, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações neste momento, nos ilumine, Senhor, para entendermos a Tua palavra, que possamos praticá-la, Senhor, nas nossas vidas. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Normalmente, as pessoas, elas tendem, muitas vezes, para conseguir os seus objetivos, elas, na maioria das vezes, ou grande parte das pessoas, tendem a dar um jeitinho, Nós brasileiros somos conhecidos como aqueles que sempre dão um jeitinho. Muitas vezes, esse jeitinho revela uma esperteza que foge aos padrões bíblicos. Nós, como cristãos, nós nunca podemos dar esse jeitinho, nós nunca devemos agir com essa esperteza comum no nosso dia a dia. Em nenhuma circunstância. O cristão deve usar a mentira para alcançar os seus objetivos. O nosso personagem de hoje é Jacó. E nós vamos observar que ele, em alguns momentos da sua vida, ele utilizou de meios ruins que desagradaram a Deus para conseguir os seus objetivos. Mas ainda assim, revela a vontade soberana do nosso Deus na história da redenção. O primeiro tópico que nós vamos observar é Jacó é tão bonzinho, só que não. O primeiro relato que nós vamos ver na Bíblia, sobre Jacó, está lá em Gênesis 25, abra sua Bíblia aí, por favor. Gênesis 25, versículo 21. Isaac ora ao Senhor por Rebeca, visto que ela era estéril, e o Senhor ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Versículo 22 de Gênesis 25. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão. Segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Então, nesse primeiro relato, nós observamos que já no ventre da sua mãe, Jacó e Esaú, eles brigavam, revelando que 2 nações estavam no ventre dela, O povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho, Esaú, servirá a Jacó. Então, aqui nós já vemos que já existia ali a vontade soberana de Deus de que Jacó realmente fosse mais forte do que Esaú, no sentido de que um seria submisso ao outro. Esaú gostava de viver no campo, lá no versículo 27, eles já cresceram, e aí a Bíblia nos diz assim: Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, que gostava de ficar em casa. Apesar de irmãos gêmeos, um era totalmente diferente do outro. E aí a grande questão, a grande chave, que está em Gênesis, que nós acabamos de ler, Gênesis 22 e 23. Jacó e Esaú representavam 2 nações. Esse era o plano realmente de Deus, soberano, de que Jacó e Esaú representariam 2 nações. E aí, de repente, você pode estar se perguntando neste momento, por que será que Deus escolheu que Jacó, o mais novo, herdasse, fosse o líder, sobre Esaú, que era o mais velho? O direito de primogenitura, o vocábulo já diz, primogenitura, o primeiro filho. Esaú, a tendência, na história bíblica é de que Esaú, por ser o mais velho, ele dominaria sobre o irmão. O direito à primogenitura seria dele. Porém, Deus não quis assim. E aí talvez você esteja se perguntando, por que Deus fez isso? Lembre-se, querido adolescente, de que nós não devemos nunca perguntar por que a Deus. Ele é o nosso Deus soberano. Ele governa a história, Ele governa a minha e a sua vida. Então Ele faz o que Ele quer. Esse é o meio de Deus. Ele é soberano e cabe a nós aceitar. Não tentar
entender com os nossos olhos humanos. E aí, esse trecho da revista diz o seguinte: Jacó foi escolhido para ser o agente de Deus na aliança. Isso revela a soberana, livre graça e misericórdia do Senhor. Ele é o nosso Deus soberano. Não cabe a nós questionar. Segundo tópico da nossa lição. E aí muitas coisas acontecem, né, na vida de Jacó, devido a isso. E aí o segundo tópico nos diz: Jacó está sozinho. Só que não. O que aconteceu, né? Vocês sabem lá, provavelmente, no desenrolar da história, em Gênesis 25, de que Esaú trocou o direito dele de primogenitura por um prato de comida. Isso está lá em Gênesis 25, de 27 a 34. Esaú, ele mostrou que aquilo não tinha devida importância para ele, né? O versículo 34 de Gênesis 25 nos diz o seguinte: Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. E aí o tempo passa. Lá em Gênesis 27, Isaac, né, estava doente, velho, né, envelhecido, estava doente, não podia enxergar direito, e ele vai dar a bênção a Esaú como filho mais velho. De maneira desonesta, Rebeca, juntamente com Jacó, fazem uma trama para que Jacó ele roubasse esse direito do seu irmão. Capítulo 27, versículo 18, né? Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpes, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó se chegou a Isaque, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. E aí, ele chegou perto, né? Trouxe também o vinho e bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou. E aí, Jacó, de forma se passando, né, se deixando levar, passando por Esaú, ele rouba esse direito, essa bênção do seu pai, como a gente já sabe. Esse foi o segundo ato de Jacó, que revela que ele não era bonzinho, infelizmente, né? Porém, a gente vê que era a mão de Deus ali também. Depois que Jacó engana seu pai, né, roubando ali o direito de primogenitura, Esaú, depois ele sabe disso e ele fica muito irado e ele quer acabar com a vida de Jacó. Com isso, Jacó foge. Isso está lá no capítulo 28, a partir do versículo 10 até o 17. Vamos ler? Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, a fez seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, se estenderá para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar à terra, a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Interessante a gente observar que mesmo Jacó, né, mesmo que ele tenha feito
todas essas espertezas, era promessa de Deus para a vida dele que realmente ele dominaria o seu irmão. Então, por mais que, mesmo que Jacó, ele não precisava ter feito tudo aquilo, todas aquelas artimanhas, né, todos aqueles atos ruins, não havia necessidade disso porque o direito já era dele, Deus já tinha soberanamente decretado que realmente ele continuaria a descendência, né, a história da redenção ia passar por Jacó e não por Esaú. Então, por mais que ele não precisava nem ter se sujado, né, ele não precisava nem ter feito nada daquilo, porque Deus ele ia fazer com que Jacó fosse realmente desse esse prosseguimento. E aí nós vamos ver nesse trecho que Deus ele diz palavras de graça a um Jacó fraudulento e em fuga. Jacó estava todo errado, né? Como vocês gostam de falar. Ele estava todo errado e ainda assim Deus revela a sua graça nesse trecho que nós lemos. E isso aí vale muito pra gente, né? Por mais que nós sejamos pecadores, Deus ele não nos abandona. Por mais que a gente haja de maneira ruim, mentirosa, enganando o nosso próximo, nós somos pecadores. E a graça de Deus ela superabunda, né, o pecado, onde há pecado. A graça de Deus é maravilhosa nas nossas vidas. Então, por mais que a gente peque, que a gente erre, assim como Jacó, a graça dele está sobre nós e ele nos perdoa. Basta que a gente se arrependa. Então, quais foram as promessas dadas a Jacó nesse trecho que nós lemos, né? De Gênesis 28, de 13 a 15. Primeira promessa, Jacó ele retornaria para Canaã, pois essa era a terra da promessa. Então, naquele momento ali, Jacó ele estava fugindo do seu irmão, ele tinha que fugir. Mas a promessa de Deus a ele é que ele voltaria para Canaã, porque Canaã era a terra prometida. A descendência de Jacó seria como a areia do mar, ou seja, numerosa. Qual outro personagem mesmo que nós vimos há 2 lições atrás? Que essa promessa foi para ele? Abraão. Lembram-se disso? Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria numerosa. Ele não conseguiria contar. E aí essa promessa se estende a Jacó e a descendência dele. Por meio dele, né, por meio de Jacó e de sua família, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E por último, Deus sempre iria acompanhá-lo. Isso aí, gente, é profundo demais. Deus, ele sempre estaria com Jacó. E Jacó ainda ia viver muita coisa, né? Uma história de amor, só que não. E aí o tempo passa, né? Jacó, ele fugiu, conseguiu fugir. E aí ele foi... Capítulo 29, tá? Que nós estamos agora. Ele foi lá para terra do seu tio, né? Labão, para ficar escondido lá na casa de Labão. Vamos ler o capítulo 29, a partir do versículo 9. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então contou Jacó a Raquel que ele era seu parente, né? que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Então, o primeiro encontro de Jacó com Raquel, ele já quis impressionar Raquel. Isso é muito interessante, né, menina? Aí, meninos, vocês aí que gostam de impressionar as meninas. Isso não é novo. Desde lá, né, no Antigo Testamento, a gente já observa, né, no versículo 10, quando Jacó fez isso, né, para impressionar. Eu esqueci de comentar antes, né, nos versículos anteriores, que nós não lemos, de 29 capítulo 29, de 1 a 8, eu esqueci de comentar isso, né, que Jacó ele chegou de maneira segura, né? Ele chegou bem lá na terra do seu tio. Tá bom. Aí depois, que eu quero destacar, que é essa parte, que é de Jacó, Gênesis 29, de 9 a 13, quando ele retirou a pedra do poço sozinho, né? Fez uma força enorme para impressionar Raquel. A partir do versículo 14, de 14 a 20, ele se encontra com Labão, né? Então vamos ler aí. Disse-lhe Labão:
de fato és meu osso e minha carne. Porque aconteceu no versículo 13? Jacó ele contou para Labão tudo o que tinha acontecido, né? Abraçou o tio, beijou, e Labão o levou para casa dele. E aí Labão confirma, né? De fato, és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu ali com ele. Depois disse Labão a Jacó: acaso por seres meu parente irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, isso significa que os olhos eram fracos, né? Ou seja, ela era sem sal, sem graça. Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu te dê em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E aí a gente observa que, no decorrer da história, que nós vamos acompanhar agora, Jacó, de enganador, ele passa a ser enganado. Lá atrás ele enganou Esaú, enganou seu pai, e agora ele será enganado. Eu quero que vocês observem que no versículo 18, quando Jacó fala que iria trabalhar para Labão, né, durante 7 anos, a resposta de Labão foi que é melhor mesmo que eu dê Raquel a você do que dar a outro homem. Só que ele não fala assim, não, tudo bem, né, eu vou te dar, sim, Raquel, depois desses 7 anos. E aí o prazo termina, versículo 20, né, para Jacó, tanto que ele amava Raquel, aqueles 7 anos foram nada, passaram rápido demais. O prazo termina e aí no versículo 21, Jacó diz a Labão: dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo, para que me case com ela. Reuniu Labão, todos os homens do lugar, e deu um banquete. Só que aí vem a esperteza de Labão sobre Jacó. Versículo 23 de Gênesis 29. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Jacó ficou revoltado. Ele trabalhou 7 anos da vida dele por Raquel, e aí vem Lia? Olha a resposta de Labão: não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. E aí, decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. E aí Labão, novamente agindo de esperteza, ele falou: não, minha filha Lia, nunca poderia te dar a mais nova, em vez de a mais velha primeiro. Então agora, daqui a uma semana, você vai ter Raquel, porém você vai ter que trabalhar para mim mais 7 anos. E aí Jacó concordou. O amor dele estava, né, por Raquel. Ele concordou. E aí passou a semana, então Labão lhe deu por mulher Raquel, versículo 28. E versículo 29, para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. Então, isso está em parênteses, né? Daqui a pouco a gente vai ver por que isso está em parênteses. É interessante observar, né, que as servas, elas estão entre parênteses porque elas também gerarão filhos, né, a Jacó. Isso a gente vai ver no decorrer da história. E aí, como Jacó amava mais a Raquel do que a Lia se sentia desprezada, né? E aí o Senhor, tendo misericórdia de Lia, vendo que ela era desprezada, no versículo 31, ele fez com que Lia fosse fecunda, ao passo que Raquel ficasse estéril, né? Isso aí foi plano de Deus também. E aí nós veremos que Lia, ela deu a Jacó 6 filhos. Nesse primeiro momento foi Rúben, Simeão, Levi e Judá. E aí ela parou, né, cessou a dar à luz. Último versículo do capítulo 29, versículo 35. Aí depois, a partir do capítulo 30, né, Raquel, ela não dava filhos a Jacó, então ela ficou com ciúme de Lia e disse a Jacó que desse filhos a ela, senão ela morreria, né? Essa frase até ficou bem conhecida numa música da Fernanda Brum, né? Não sei se vocês lembram. Dá-me filhos, senão morro. Esse versículo ficou conhecido.
versículo 1 do capítulo 30. E aí Jacó, ele fica irado com Raquel e diz a ela: ué, mas eu sou Deus agora para abrir, né, o seu ventre? E ela disse: então vai, se deita com a minha serva Bila, coabita com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Então Raquel, ela fez isso, né? Deu a sua serva Bila, e aí Bila gerou Dan e Naftali. E aí no versículo 9, Lia viu também que já tinha acabado de conceber, também deu a serva dela. Repare que entre as duas também havia uma competição, né? Deu a serva dela Zilpa a Jacó, e Zilpa, ela concebeu um filho, que chamou de Gade. E depois outro filho, que chamou de Azer. Então aí nós temos alguns filhos, né? Lá no versículo, para resumir essa parte, versículo 23 do capítulo 35, Gênesis 35, versículo 23, tem um resumo, né? Dos descendentes de Jacó. Então aí nós temos todos os descendentes. Rúben, que era o primogênito, depois Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, que eram os filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó que lhe nasceram em Padã Arã. Deu tudo errado na vida de Jacó? Não, não deu tudo errado. A boa mão do Senhor estava sobre ele, né? Então não deu tudo errado. As promessas se cumpriram na vida de Jacó. Aquelas promessas que Deus fez a ele lá atrás, elas se cumpriram. Então, primeiro, Jacó, ele retornou para Canaã, que era a terra prometida. Né? Lembra lá atrás, quando ele estava fugindo, né? Que Deus tinha prometido isso a ele. Isso se cumpriu. Ele retornou para Canaã. Jacó, ele não estava mais sozinho, mas com uma grande família, como nós acabamos de ver aqui nesse versículo. A descendência de Jacó foi bem numerosa, promessa de Deus também para a vida dele. E aí, se vocês contarem, né, são as 12 tribos. Ele já não estava mais pobre, mas com muitos bens. Ele já tinha trabalhado muito tempo para o seu sogro, só aí 7 anos naquele primeiro momento, depois mais 7 anos com Raquel. Então, trabalhou 14 anos. E aí, ele já estava bem próspero. E ele teve um encontro com Deus no Val de Jabó. Então, não deu tudo errado na vida dele. Pelo contrário, a mão de Deus estava sobre ele. A bênção divina não foi dada porque Jacó merecia, nem por ele ter mudado. A bênção era fruto da bondade e da misericórdia de Deus, independente do que Jacó fizesse. A bênção era fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Tenha isso na sua mente, adolescente. Tenha isso, pensa nisso. Nada do que a gente faça, nada do que a gente recebe de Deus é por merecimento. Nós não somos merecedores de nada, nós somos trapos de imundície, né? As nossas obras de justiça, elas são horríveis. Nós somos pecadores, mas a boa mão do Senhor está sobre nós, a sua graça soberana. Então, Ele há de nos abençoar se assim for a vontade dEle. Então, para a gente refletir, nós somos diferentes de Jacó? E aí, você é muito diferente de Jacó? Pensa aí nas suas atitudes como cristão. Você é perfeito, você não erra nunca. Que meios você já usou de esperteza para conseguir os seus objetivos? Pensa aí um pouquinho. Nós não somos melhores que Jacó, em nenhum momento. Nós somos tão pecadores quanto Jacó. Que nesse momento, né, você possa estar se arrependendo dos seus atos muitas vezes de mentira, jeitinho brasileiro, e meditando realmente, entregando, se arrependendo e pedindo a Deus que limpe seu coração, faça com que você cresça na sabedoria, que se desenvolva estudando a Bíblia, obedecendo. Vamos refletir na nossa vida, né? Muitas vezes, da mesma forma que Jacó agiu enganando as pessoas, muitas vezes nós também agimos dessa forma. Nós somos tão pecadores quanto Jacó. Nós enganamos, mentimos. Quantas vezes na sua escola você utilizou de meios ruins para alcançar aquela boa nota na prova, né? A tão falada cola. E aí a gente acha que não é nada, acha que é bobeira, que não tem nada a ver, né? Sempre utilizamos essa expressão, não, mas isso não tem nada a ver. Cuidado, querido adolescente, cuidado com o que o mundo ele ensina. Seja atento, fique firme. Nós somos tão pecadores quanto Jacó, nós não merecemos nada.
mas ainda assim o amor de Deus nos alcançou. A graça dele é sobre nós. Mesmo que nós não merecemos nada, ele tem cuidado de nós. Nós fomos alvos da graça do nosso Senhor. Se você ainda não sente essa segurança, entregue a sua vida a Jesus. Deixa ele transformar a sua vida. Não engane as pessoas. Não pense que o mundo é dos espertos, porque não é. O mundo, ele só quer nos prejudicar. Medite nessa palavra. Pense que a gente não merece nada, nem mesmo a salvação, mas o Senhor nos chamou, nos acolheu e nos deu a vida eterna. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o Teu nome por esse estudo. Agradecemos porque a Tua mão, Senhor, está sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus, nós louvamos pela salvação, pela vida eterna, Senhor, em Cristo Jesus. Muito obrigada porque nós não somos merecedores de nada, mas a Tua graça nos alcançou. Obrigada porque temos essa certeza e confiança, Senhor, de que a Tua mão está sobre nós, Senhor. Obrigada pela salvação através do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Que nós possamos, Senhor, a cada dia, Senhor, sermos fiéis a Ti, obedientes à Tua palavra, que nós não nos contaminemos, Senhor, com este mundo, mas que possamos estar sempre agindo, Senhor, como servos fiéis a Ti, sendo exemplo, Senhor, de novas criaturas, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Nós temos um desafio para a semana, queridos. O desafio é o seguinte: você vai escolher versículos em Provérbios que falem sobre honestidade, sobre falar a verdade ou sair fora do mau conselho. E para cada dia da semana você vai publicar um versículo desse no Instagram, no Facebook ou outras redes sociais com essa hashtag: o mundo é dos espertos, só que não. Tá bom? Quero ver vocês aí marcando e fazendo esse desafio da semana. Um beijinho, até a próxima aula. Tchau, tchau!